O pessoal estava assistindo aqui a entrevista do Haddad lá na CNN. Claro que é uma entrevista e foi aconselhada, muito provavelmente pelo Sidônio, que é o novo marqueteiro lá do Palácio do Planalto, para encerrar uma semana conturbada, talvez a pior semana do governo Lula 3, tá? Nos últimos 2 anos, a pior semana que ele já enfrentou o governo como um todo, e o Haddad foi, vamos dizer assim, o personagem principal desta semana. Está muito claro naquela entrevista o desequilíbrio, né? A falta de controle emocional, está muito claro. Por quê? Porque ele faz acusações, inclusive acusações baseadas numa matéria do Globo, que eu mesmo fiz o fact-check desta matéria mais cedo, porque é uma matéria que não tem lógica política, é uma matéria que despreza fatos importantes, e é uma matéria que tentava fazer o quê? Relacionar o Nicolas, o vídeo do Nicolas, com o marqueteiro do Bolsonaro, como se o Duda Lima tivesse coordenado tudo aquilo ali, justamente porque eles querem tentar consolidar a ideia de que há uma conspiração, né, que há uma coordenação, uma conspiração contra o governo, né, e que isso ensejou aí um crime contra a economia popular, né. Eles querem enquadrar, querem uma investigação e processar o Nicolas e outros parlamentares da oposição em cima dessa tese, que é uma tese absolutamente estapafúrdia, uma tese que não se sustenta, porque efetivamente o que se tem é uma reação natural de uma sociedade que está absolutamente cansada, esgotada de ver, né, no andar de cima pessoas se cercando de privilégios, uma sociedade que está morrendo todo dia, ou de bala perdida, né, ou num assalto para roubo de celular, né, uma sociedade que está cansada de morrer na fila do hospital, uma sociedade que está esgotada com a forma como o judiciário lida, né, com esses criminosos, né, que são as vítimas da sociedade. Então, assim, é claro que nunca é uma coisa só. É igual aquela história lá de 2013, né, do aumento da passagem em São Paulo. Não é pelos 20 centavos, nunca foi pelos 20 centavos. E, ao mesmo tempo, as pessoas foram em massa para as ruas e aquilo alimentou, inclusive a Lava Jato no seu início, e alimentou o impeachment de Dilma Rousseff, porque as pessoas estavam esgotadas de serem escorchadas, de serem exploradas, de serem tratadas como escravos, né, diante de agora, né, a história se repete, diante agora de um governo que desde o seu início vem de forma perdulária, aumentando, ampliando os gastos, a gente não sabe para onde está indo esse dinheiro, ampliando os gastos públicos, e isso é feito ao custo de mais impostos, de maiores alíquotas. Ontem, inclusive, sem o menor pudor, o Lula sancionou a regulamentação da reforma tributária com o maior IVA do mundo, né? Então, assim, está muito claro também, como eu tratei na minha live mais cedo, até em função de entrevistas que foram dadas por chefes da Receita lá no Ceará, né, em que eles admitem que havia até uma perspectiva de aumentar a arrecadação, que essa história de monitoramento do Pix e do cartão de crédito tinha um objetivo de sim pegar os sonegadores e aumentar a arrecadação em até 10%. Né? Então, havia toda uma estratégia por trás disso. Então não adianta o Haddad querer negar, querer dizer que foi mal interpretado, etc. e tal. Toda a parte de comunicação a gente já fez a crítica essa semana. Eles são muito ruins na comunicação, mas eles são piores na gestão. Né? Então, assim, chegou-se a um limite em que as pessoas já não acreditam mais no governo, né? Perdeu-se a credibilidade, o governo perdeu a credibilidade, já tinha perdido com o mercado e agora perdeu com a sociedade. Por quê? Porque nenhuma das promessas que foram feitas foram cumpridas, a picanha não veio, né? As pessoas, o Lula prometeu acabar com o sigilo de 100 anos, e o que ele tem feito? Colocar sigilo de 100 anos, inclusive nos seus próprios gastos, nos gastos de Janja, lá no cartão corporativo. Então, as pessoas estão atentas, por isso que querem tanto regular as redes sociais. As pessoas estão atentas, elas reagem e elas estão esgotadas, estão cansadas. Eu prevejo um movimento de massa muito parecido com o de 2013. Eu prevejo as pessoas voltando às ruas, sim, né? E essa questão da credibilidade, a gente tocou mais cedo no programa, na conversa lá com o Degol e com o Ari, e a Thaís Herédia
colocou muito bem nessa entrevista. E para vocês verem o nível de, vamos dizer assim, os nervos estão à flor da pele do Haddad, ao ponto de que ela questiona a falta, a perda de credibilidade do governo, das políticas públicas, não só em relação ao mercado, mas em relação ao povo no geral, e o Haddad responde de uma forma bruta, dizendo que a imprensa é que perdeu a sua credibilidade. Bom, estão todos certos, a Thaís e o Haddad, de fato, em função justamente da imprensa, muitas vezes fazer a narrativa, consolidar, reforçar a narrativa do governo para tentar blindar o governo, proteger o governo, para tentar fazer com que o governo apareça melhor na fita. Essa imprensa, muitas vezes desprezando os fatos, muitas vezes chamando de fake news e criminalizando a opinião de outras pessoas, de outros jornalistas, de políticos, etc. e tal. Essa imprensa também está perdendo a credibilidade. Então, esse é um fenômeno que tem a sua causa e não há como escapar disso que não seja com um profundo choque. Nesse caso, eu acho que a única saída para o governo Lula é trocar o Haddad, para que ele possa, quem sabe, dependendo do nome que vá substituí-lo, tentar recuperar a sua credibilidade, que está em baixa, está em baixíssima. Hoje saiu até uma pesquisa do GERP, do Instituto GERP, mostrando que o Lula, a reprovação do Lula é maior do que a aprovação em simplesmente 4 das 5 regiões do país, inclusive no Nordeste, o que é uma surpresa, considerando toda, vamos dizer assim, o passado e toda a trajetória de apoio que o Nordeste tem, dá ao Lula, dá ao PT, dá à esquerda. Então parece que até o Nordeste acordou, só falta o Norte. Então, infelizmente, é um problema muito mais profundo que não será resolvido com um novo marqueteiro. Talvez com um novo ministro, mas eu desconfio que, até entendendo a forma como o Lula substituiu, quer dizer, o Lula substituiu o Pimenta pelo Sidônio, e o Sidônio fez um discurso talvez até pior do que o do Pimenta ao tomar posse, então dificilmente a gente vai ter a substituição do Haddad por um nome que traga essa credibilidade necessária, até porque isso significaria fazer um giro de 180 graus na política econômica. Isso significaria falar em reforma administrativa, isso significaria falar em responsabilidade fiscal, isso significaria parar com esse discurso revanchista, com essa perseguição desenfreada, com o uso do judiciário contra a oposição. Ou seja, um novo governo teria de haver uma troca total, porque é uma troca de cultura, uma troca de pensamento, e claro, aí teria de ser realmente haver uma troca de gestão, e dificilmente isso vai acontecer. Mas assistam aqui o trechinho que eu separei, que é a única coisa que importa, porque todo o resto, em função da perda de credibilidade, da crise de credibilidade que o Haddad avisa, que o Haddad vive, não há por que a gente se preocupar com qualquer outra coisa que ele fale, porque é real, é verdadeiro, não sei. Aliás, é isso, ele ainda usa uma fake news do Globo, o Globo publicou uma matéria sem qualquer respaldo para tentar fazer acusações graves em função justamente desse espírito de perseguição que baixou aí nessa turma. Para finalizar, sexta-feira, eu acho que a gente precisa retomar a política. A política é feita sim de enfrentamento, do enfrentamento retórico, é feita de mentira, é feita de verdade, é feita de fatos também, de medidas que são tomadas, de políticas públicas estruturadas em estudos, em pesquisas. Então existe a política profissional bem feita, responsável socialmente, responsável com a sociedade, com o eleitor, e existe a política mal feita, a política da lacração, a política que despreza o eleitor, que despreza o cidadão, o pagador de impostos, que é quem banca essa máquina. Então, Haddad, sinto muito lhe dizer, o seu tempo acabou. Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população
não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios. Compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita.